O apóstolo Paulo, a quem escreve essa carta, ele começa fazendo uma nova comparação, dizendo: quem conhece a Deus, ou quem foi o seu conselheiro? Insondáveis são os seus juízos, e são grandiosos os seus caminhos. E no versículo número 36, ele diz: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E nós entendemos aqui no verso de número 36, que Paulo ele usa alguns sinônimos, como porque dele, por ele e para ele. E é sobre isso que o céu quer falar com você nesta manhã. Amém. Nós sabemos que o nosso Deus é grande. Nós sabemos que de tudo tem um pouco de Deus. Nós sabemos que tudo foi criado por Ele e foi dado por Ele. Porém, a Bíblia ela nos dá vários caminhos e muitos exemplos do que pertence a Deus. E talvez essa é a pergunta do leitor que ele faz quando vê o versículo que diz: porque dele, por ele e para ele. Talvez a pergunta do leitor que lê esse versículo é: o que pertence a Deus? O que é de Deus? E a resposta é: tudo pertence a Deus. Tudo que há na terra, tudo que há nos céus, tudo que há debaixo da terra pertence a Deus. Tudo que está sobre a terra pertence a Deus. Nós vemos que quando Paulo ele diz porque dele, a palavra dele vem do sinônimo de pertencer. E quando você tem algo sobre a sua custódia, para você poder entender, quando você tem algo sobre o seu poder, aquilo te pertence. E Paulo ele quer dizer para o leitor que está a ler esse versículo o seguinte: tudo pertence a Deus. Mas o que mais pertence a Deus? O louvor, a glória, a honra para todos sempre. Amém. Tudo pertence ao nosso Deus. Como assim, pregador? Nós temos várias bases bíblicas, porque o louvor é dele, a adoração também é dele. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvam, não adoram aos deuses criados por Nabucodonosor. Por quê? Porque ele sabia que a adoração só pertencia a Deus. E a sua adoração ela é algo mais valioso do que você pode imaginar. A Bíblia diz que Deus não se assenta na mesa de outro Deus. Então com Deus é o seguinte: ou você serve ou você não serve. Com Deus não existe meio termo: ou você adora ou você não adora. E é por isso que nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego têm a sua adoração tão valiosa que eles decidiram entregar apenas para um Senhor. E quem é esse Senhor? O Senhor dos exércitos, o Criador do céu e o Criador da terra. Segunda adoração, para você poder entender a importância da sua adoração para Deus, Deus, ele não depende da sua adoração. Porque em caso de adoração, o céu é o que não falta. Porque temos anjos, temos arcanjos, temos serafins, temos os anciões. Segundo Isaías capítulo 6, a Bíblia diz: no ano em que morreu Reuzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e havia serafins acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava dizendo aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então a adoração, Deus não depende da sua adoração, mas segundo a Bíblia, Deus conta não com a sua adoração, mas Deus conta como um adorador por excelência. Porque Deus está à procura dos
verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e que adoram a Ele em verdade. Então a sua adoração só pertence a um Deus, e esse é o Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra. Nós vemos, repito, que a Bíblia ela nos dá vários exemplos. Exemplo, Salmo 118 nos diz bem assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor pela sua benignidade, dura para sempre. Olha para o seu irmão e fala assim: louvai ao Senhor. Fala para ele: louvar ao Senhor para todos sempre, porque a sua adoração é para Ele. E quando você manda adoração para cima, Ele manda o milagre para baixo. Enquanto você manda a glória para cima, Ele manda o seu milagre para baixo. Ou seja, o nosso foco dentro desse tempo é apenas entregar uma adoração para Ele. E Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Sabe qual é o segredo para você que o céu quer dizer nesta manhã? O segredo é o seguinte: se você der prioridade para mim, eu vou dar prioridade para você. Se a sua adoração for a minha prioridade, eu vou te dar prioridade. Ou seja, quando você menos esperar, o céu vai decretar seu milagre, a sua vitória, a sua cura, a porta aberta, porque Deus dá prioridade para quem dá prioridade. Então, Paulo quer nos dizer, olha, que a adoração, o louvor é para o Senhor. Glória a Deus. E como eu já te disse, Deus não se aceita na mesa de outros deuses, porque Deus é ciumento comigo e com você. Então a sua adoração ela é algo muito valioso para Deus. Então a sua adoração ela só pode ter um Deus. E é por isso que tantas pessoas são tão abençoadas, porque ela dá prioridade para Deus. A pessoa vem para a igreja, ela vem com foco: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. A pessoa já sai de casa adorando. Tem pessoa que no dia de culto dela, ela não deixa o diabo atrapalhar em nada, não, no dia de culto. Tem pessoa que olha e faz como Maria. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, ela deixa tudo que estava fazendo e dá prioridade para Jesus. Glória a Deus. Agora existem pessoas como Marta, que preferem dar prioridade para os afazeres de casa, para os afazeres da vida. É por isso que quando Maria chega, Marta se incomoda, porque Maria larga tudo e fala: não, eu vou dar prioridade para o meu Senhor. Glória a Deus. E foi isso que acontece, porque a adoração, a sua prioridade tem que ser adorar a Deus. Tudo que o seu inimigo quer que você murmure, que você reclame, que você amaldiçoe o seu Deus, que você coloque a culpa em Deus. Mas já viu aquele crente que pode estar passando o que está passando, mas ele nunca deixa de adorar? É um servo de Deus, é uma serva de Deus, que Deus tem prazer em ouvir a sua adoração, porque Ele não deixa nada o atrapalhar. Então a adoração pertence ao seu Deus. Nós temos Salmo 138 que diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença de outros deuses eu cantarei louvores a ti. Ou seja, eu vou dar prioridade total para o meu Senhor, irmão. Irmão, quer o segredo da sua vitória? Não deixe o inimigo te perturbar. Se você sabe que o seu foco é adorar a Deus, deixa a roupa de lado, comida de lado, louça de lado, e fala assim: hoje eu decidi que vou adorar ao meu Senhor, porque Ele vai ter que me ouvir, Ele vai ter que ouvir a minha oração, Ele vai ter que ouvir a minha súplica. E eu profetizo que só pelo seu sacrifício de ter acordado e vindo para esse culto, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua oração, porque a Bíblia diz que um filho pedindo pão, o pai não daria pedra para comer. Então você orando, pedindo
O sinônimo que Paulo ele começa dizendo que por ele, dele, para ele, é o sinônimo de pertencer.